Olá novamente, sou a professora Josana Tourinho e este é o terceiro módulo do curso de Estética Básica. Vamos começar a falar sobre depilação. Como sempre, caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. Olá! No módulo anterior, nós conhecemos a estrutura da pele e podemos perceber que anexos à pele existem várias estruturas. As unhas, as glândulas, as terminações nervosas e os pelos. Nesse módulo abordaremos o tema depilação, então o nosso objeto de estudo são os pelos. Os pelos, eles são prolongamentos de células epidérmicas queratinizadas mortas. Cada indivíduo tem cerca de 5 milhões de pelos pelo corpo. A maior concentração de pelos fica na cabeça, onde são em maior número e também crescem mais. Mas também os encontramos nas pernas, nos braços, nos órgãos genitais externos e axilas. No restante do corpo, são mais finos e mais curtos. Por essa razão, recebem nomes diferentes, pelos terminais e velos, respectivamente. A espessura e o padrão de distribuição são determinados geneticamente e têm a função de proteção contra os raios UV na cabeça. Nos olhos, as sobrancelhas e os cílios protegem contra partículas estranhas. Nas narinas, o pelo protege contra a inalação de germes e partículas estranhas. Ajuda a manter a temperatura do corpo. Homeostase. Os pelos se originam no folículo pilosebáceo e estão presentes em praticamente toda a superfície do corpo. Apenas nos lábios, na palma das mãos e na planta dos pés não temos pelos. Eles são estruturas delgadas e queratinizadas que se desenvolvem a partir de uma invaginação da epiderme. Apresentam em sua estrutura, de dentro para fora, a medula, o córtex e a cutícula. Eles apresentam fases de crescimento distintas simultaneamente, conhecidas como fase anágena, que é a fase de crescimento, catágena é a fase de repouso e telógena é a fase de queda. Por esse motivo, pode-se perceber que logo após a depilação, em algumas partes, o pelo pode começar a aparecer e em outras não. O ser humano, ele passa por 7 mudanças do tipo e forma de cabelo. Fetal é chamado lanugo, temporária enquanto criança, lanugo também. Infantil, velos, pré-adolescência, pelos intermediários, adolescência, pelos terminais, adulta, pelos terminais e idosa, velos novamente. Leia o documento número 15 e você vai aprofundar seu conhecimento a respeito deste tema. A retirada dos pelos pode ser total ou parcial. De acordo com o estudo realizado por Meirelles, a epilação envolve a remoção de toda a haste do pelo e compreende o grupo mais efetivo de métodos para a remoção temporária dos pelos. Inclui o arrancamento, que é feito através de pinça ou ceras. A epilação, no entanto, leva a uma lesão no folículo piloso, de modo que este procedimento pode levar a um dano permanente à matriz, resultando em pelos mais finos. Na depilação, é necessário o uso de depilatórios químicos que removem parte do pelo, não retirando pela raiz, e são de uso fácil e indolor. Os agentes depilatórios químicos padrões estão disponíveis em gel, creme, loção, aerosol ou bastão. Atualmente, no mercado existe uma infinidade de produtos destinados a remover os pelos do corpo, com a ação mecânica, química e abrasiva. Na remoção mecânica, temos a extração do pelo com cera quente ou fria. Na eliminação química, os produtos se apresentam em forma de sulfetos e alcalino-terrosos. Na abrasiva, envolve a destruição do folículo piloso. Existem, entretanto, algumas complicações que poderão acontecer caso o profissional ou o cliente não obedeçam certos cuidados durante e depois da depilação. A foliculite,
queimaduras e manchas são exemplos destas complicações. Aqui nós podemos observar as diferentes formas de depilação, certo? Nessa tabela. Deem uma olhada com cuidado. E aqui nós vamos ver a imagem da foliculite. É a inflamação do folículo piloso, certo? Aqui é uma queimadura causada por uma cera quente. Essa queimadura aí é causada pelo aparelho de fotodepilação. E essa aqui também. Por que pode acontecer esse problema? Ou o tempo ou a pele não é adequada para esse tipo de depilação. Tem que seguir algumas recomendações. Por exemplo, não é recomendado o uso de cera quente para as sobrancelhas, busto, queixo, no rosto em geral. Para reduzir a sensação de vermelhidão, passe gelo no local depilado. Só aplique hidratantes após 24 horas para evitar a obstrução do folículo piloso e posterior encravamento dos fios. Evite o sol nas 48 horas seguintes à depilação. Use o protetor solar, ele combate as manchas. Oriente a sua cliente a não usar calça jeans apertada depois da depilação. Peles mais morenas e bronzeadas tendem a ser mais propensas a manchas. Se aparecer coceira, ardência e aspereza, passe gel com agentes calmantes e anti-inflamatórios logo após a depilação. Se persistir, oriente a sua cliente a ir ao dermatologista. Evite ir para a sessão de depilação com roupas apertadas ou jeans. Escolha com antecedência o método depilatório ou epilatório. De acordo com a necessidade da sua cliente, nunca utilize a eliminação química após a eliminação mecânica. Isso vai provocar sensibilidade na pele. Muito bem. Aqui finalizamos este módulo. Este é um bom momento para recapitular o que você aprendeu. Nós vimos que os pelos apresentam em sua estrutura de dentro para fora a medula, o córtex e a cutícula. As fases de crescimento do pelo são fase anágena, que é a fase de crescimento, catágena é a fase de repouso, telógena é a fase de queda. A epilação envolve remoção de toda a haste do pelo. Na depilação, não. É removida apenas a haste do pelo, não retirando ele pela raiz. As complicações que poderão acontecer: foliculite, queimaduras, manchas. E quais os cuidados o profissional deve observar? Observar a pele do seu cliente, só realizar a depilação em pele íntegra, uso de material descartável, uso de luvas, não colocar creme e nem pó antes ou após a depilação, usar cera de boa procedência e atenção à temperatura para não queimar o cliente e nunca reaproveitar a cera. Os cuidados do cliente durante e depois da depilação: não usar jeans ou roupa apertada quando for depilar, não se expor ao sol e usar protetor solar. No módulo anterior, nós conhecemos a estrutura do pelo e suas funções. Vimos a diferença entre depilação e epilação. Agora é hora de praticar. Para praticar, o material necessário para o trabalho com a depilação é maca, termocera, cera fria, quente, morna, elástica, linha para depilação, creme depilatório para o rosto e para o corpo, que são diferentes, espátula, que pode ser grande, pequena, loção pré-depilação, óleo pós-depilação, gel calmante, papel depilatório e pinças. Tamanhos variados de pinças. É importante lembrar que a cera, o palito, a espátula, o algodão, a agulha, o lençol, as luvas e as calcinhas são insumos descartáveis e devem ser trocados a cada cliente. A pinça deve ser higienizada de acordo com a legislação vigente. A maca deve ser higienizada com álcool a 70 antes e depois de cada atendimento.
e luvas também, luvas descartáveis. Higienizar o local a ser depilado com algodão embebido na loção pré-depilação, quando a pele estiver seca, de acordo com o local a ser epilado, escolha a cera, se ela for fria ou morna, testar a temperatura no braço e aplicar a cera obedecendo o sentido do nascimento do pelo. Aplica no sentido do nascimento, aplica o papel depilatório em seguida, se a sua escolha for com papel depilatório, e na hora de remover, você vai remover no sentido contrário ao nascimento do pelo. Após a retirada total do pelo, é necessário aplicar o óleo para a retirada dos resíduos da cera e, em seguida, aplicar o gel calmante. Caso ainda reste algum fio, retire-o com pinça. Se a depilação for com creme depilatório, a pele deve estar limpa e seca também. Deve aplicar o creme depilatório com uma espátula, de preferência de madeira, aguardar o tempo estipulado pelo fabricante. Cada fabricante vai te dizer se é 3 minutos, 5 minutos, aí você também tem que seguir a orientação do fabricante. E em seguida, retirar o creme e o pelo com a espátula. Retirar completamente o creme depilatório e hidratar a pele. Pronto, terminou. Observação: existem cremes específicos para cada área do corpo. O creme do rosto, ele é específico para o rosto porque ele é mais suave, tendo em vista que no rosto nós temos os pelos mais finos do que nas pernas e nos braços. Para a epilação com linha, também conhecida como depilação egípcia, utiliza-se a linha de algodão ou poliéster. A pele deve estar limpa e seca. O profissional prepara a linha fazendo um elo. Ao amarrar as duas pontas no seu centro, cria um cruzamento com 8 voltas. As duas mãos funcionarão como tesouras, que abrem e fecham alternadamente. É necessário praticar para poder controlar o movimento. Essa técnica, ela retira o fio a partir da raiz. Então, ela é uma depilação. E nós só vamos praticar no rosto quando realmente você já tiver muita prática. As áreas que são utilizadas para fazer essa epilação: buço, testa, sobrancelha, face, certo? Finalizamos este módulo. Este é um bom momento para praticar o que você aprendeu. Não esqueça de filmar e mandar o material para nós podermos avaliar. Depile sua irmã, sua mãe, sua filha, sua sobrinha, seu marido e mande o vídeo para que a gente possa verificar. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário. Bons estudos e até o próximo módulo do nosso curso. Olá novamente, sou a professora Josana Tourinho e este é o 4º módulo do curso de Estética Básica. Vamos continuar falando sobre depilação. Como sempre, caso você tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. O primeiro passo para a depilação é a preparação do cliente. O primeiro passo que a gente vai fazer é a ficha de anamnese. Vamos conhecer o nosso cliente primeiro. Saber se ele tem alguma alergia, se tem algum ferimento na perna. Depois de preparado o cliente, colocou na maca, a maca tem que estar limpa, higienizada com álcool a 70. Depois você vai colocar
TNT, um lençolzinho de TNT e forrar com papel toalha. Esse cuidado é para que o cliente não fique colando na maca, certo? Depois disso, você vai higienizar seu cliente com o produto adequado. Um chumaço de algodão, uma loção adstringente, que pode ser da marca que você preferir. Na bibliografia, nós vamos deixar lá algumas indicações de cosméticos que você pode utilizar. Vocês podem observar que a pele dela está toda íntegra, então nós vamos efetuar a limpeza em toda a extensão da pele, certo? Eu já coloquei na termoceira a cera que eu vou utilizar. Eu poderia utilizar essa aqui, essa é uma cera elástica, certo? Ela não precisa do TNT para fazer a extração do pelo. Agora que eu vou usar, é da mesma marca, inclusive, mas é uma cera morna. Oferece mais segurança para o cliente, certo? Mas apesar de eu saber que essa cera é morna, é necessário fazer o teste da temperatura. Esse teste é feito aqui, ó. Eu vou ver que a pele, que a cera não está quente, certo? E vou iniciar os processos. A termoceira, ela pode ser regulada, certo? Aqui é frio, médio, mais forte. Existem várias marcas de termoceira também. Isso aí você vai escolher de acordo com a sua preferência, ok? Eu vou colocar no sentido do pelo, certo? E vou retirar no sentido contrário do pelo. Depois que eu ponho o palito na pele do cliente, ele não volta mais para lá, para o frasco original da termoceira. Eu coloquei no sentido do pelo a cera, coloco no sentido do pelo o papelote, traciono a pele com uma mão e com a outra eu puxo. Observa que tudo vai sair, certo? E aí, esse procedimento eu vou repetir em toda a extensão da pele. Esse movimento aqui é importante a gente fazer para poder atingir o ponto ideal da cera, certo? Eu vou perguntar para minha cliente toda hora se está tudo bem, apesar de eu saber que a temperatura já está adequada, eu vou ficar perguntando para ela, tá ok? O mesmo papelote eu posso reutilizar enquanto eu estiver utilizando aqui. Depois isso aqui tudo vai ser descartado, ok? Depois que eu termino, eu dobro o papel e descarto ele. Aqui a cera já está um pouco mais mole, aí eu regulo a termoceira. Mas, professora, essa cera é morna, mas mesmo assim a gente tem que ter cuidado, certo? Cada cliente é um cliente, às vezes a pele é mais sensível que do outro, então a gente vai ter esse cuidado sempre. Posso fazer uma extensão maior? Pode. Não tem nada que te impeça de fazer essa extensão maior. Mas enquanto a gente está começando o trabalho, antes de adquirir a prática, você vai colocando aos poucos, porque você vai ter um melhor resultado. Existem outras formas de depilar? Existem. A gente pode fazer a depilação com cera, pode fazer a depilação com linha, pode fazer com pinça, pode fazer com luz intensa pulsada, assim como vocês viram no material que a gente preparou para vocês, tá? Quando chega nessa região, a gente vira a perna da cliente, de forma que a gente consiga visualizar melhor. Algumas pessoas, depois de uma depilação, uma semana depois da depilação, dizem assim, poxa, começou a nascer pelo numa região e em outras não. Por quê? Porque, como nós vimos na teoria, a gente aprendeu que o pelo ele tem fases diferentes de crescimento. Em toda a extensão do corpo da gente vai ter pelo nascendo, pelo
em fase de repouso e vai ter pelo em fase de queda. Então, se o pelo de determinada região estava em fase de queda, ele saiu, mas já tem um outro lá se formando antes, certo? Uma depilação, ela vai ser repetida a cada 20 a 30 dias, vai depender de pessoa para pessoa. Então, se aquele ali já estava na fase de queda, ele vai nascer primeiro que o outro. Não quer dizer que você fez a depilação mal feita. E é importante a gente saber disso para a gente poder informar o cliente. A dica aqui é sempre você puxar rápido, dói menos. Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário. Bons estudos e até o próximo módulo do nosso curso. Olá, eu sou a professora Rose Pané. Seja bem-vindo ao segundo módulo do curso de Roteiro e Escrita Criativa. Nesse módulo, vamos falar sobre escritas literária, poética, crítica e ensaística. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, não deixe de entrar em contato conosco através do fórum ou ainda por e-mail. Vamos dar continuidade agora ao segundo módulo e a gente vai falar de escritas, literária, poética, e crítica e ensaística. Como eu expliquei, o roteirista é alguém que escreve um filme, um roteiro é uma peça literária, mas não é um romance, ele não precisa ser extremamente detalhado, mas você precisa escrever imaginando toda uma sequência, imaginando as cenas, imaginando que o produto que dará sequência ao seu trabalho, à sua escrita, será um filme. Um filme é composto por fotografias, por um cenário, por música, por diálogos. Então, vamos falar um pouco sobre essa questão das escritas, das diferentes escritas. O cinema, ele se insere dentro de uma arte que a gente chama de narrativa. O roteiro está totalmente dentro das artes narrativas, assim como o cinema também faz parte, né, o produto do roteiro também faz parte das artes narrativas. Uma história contada com imagens, com músicas, como eu já coloquei. Uma história que tem um começo, um meio e um fim. Uma história da qual a gente acompanha a trajetória de um personagem em busca de algo. É uma história em que a gente acompanha também a complexidade psicológica e emocional de um personagem. E a gente se apega a esse personagem, a gente tem empatia por esse personagem. Então, a primeira pergunta: o que se entende por narrativa? Aqui eu cito o Fungaro, que diz o seguinte: todos os estudos sobre linguagem cinematográfica e qualquer outra coisa envolvendo situações comunicacionais de dramatização ou narração de cinema parte do pressuposto sobre narrativa. Então, isto é a narratologia. O que é o cinema narrativo? Então, como você constrói uma personagem? Qual a função do flashback? Como se dá uma montagem paralela? Quais os efeitos do plano, contraplano, do espectador com a representação narrativa de tais segmentos sociais contribuem para a perpetuação de problemas. Então, o cinema ele pode ser considerado, qualificado como narrativo, porque ele é aquilo que se analisa e precisamente o conjunto de propriedades que define-se como narrativo. Narratologia é a ciência que estuda os textos narrativos, certo? Então, a narratologia ela engloba o cinema,
roteiros, romances, peças teatrais, histórias em quadrinho. Então, a narratologia ela trabalha com tudo isso, é extremamente complexa. Essa primeira aproximação ao termo resgata a ocasião da sua invenção pelo teórico búlgaro-francês Todorov, quando, em seu Grammaire du Decameron, ele destacou a evidente manifestação de narrativas em diversos domínios: contos populares, mitos, filmes, sonhos e etc. Né? O cinema se inclui aí. Sonhos são super interessantes. Um sonho ele também pode dar origem a um roteiro, que por sua vez vai dar origem a um filme. Eu vou citar mais na frente o exemplo de um sonho que eu tive, escrevi o roteiro e deu origem a um filme, A Miogênese, que está inteiramente disponível nessa oficina. É importante que se fale um pouco, que a gente faça um sobrevoo sobre o estruturalismo e a linguagem. O roteiro é uma linguagem, o cinema ele faz parte também de uma linguagem específica, uma linguagem cinematográfica. O estruturalismo ele vai estudar a linguística para poder fundamentar suas teorias. Uma das suas questões mais importantes é o contraste, que diz então justamente que sem contraste não há consciência, certo? Se não há contraste, não há consciência. Você só vai perceber o branco junto do preto, você só vai perceber o alto junto do baixo, o magro junto do gordo. Você se olhar no espelho, você não vai conhecer de fato quem você é, mas você só vai realmente se conhecer em contato com a outra pessoa. O estruturalista, então, ele não estuda cada um desses elementos, ele vai estudar, primeiramente, como os elementos de uma história se relacionam entre si. Os elementos propriamente ditos são pouco importantes, tanto que poderíamos substituir os elementos de uma frase e preservar o funcionamento do sistema. Então, se eu pegar a frase, a casa é feia, eu posso substituir o feia e colocar a casa é bonita e eu vou ter um outro sentido, eu vou ter na minha mente uma outra imagem. A rua é bonita, eu posso colocar no lugar de rua, a moça é bonita e também ter na minha mente totalmente uma outra imagem, certo? O verbo também é importante para que se conheça o contexto. Então, se eu coloco a casa foi bonita, significa que essa casa não é mais bonita. Então, esse elemento, a mudança de um elemento, do verbo, do tempo desse verbo, vai mudar completamente a estrutura e a linguagem dessa ideia, entendeu? Do meu pensamento. Eu trouxe aqui algumas cartas de tarô. Aqui é uma carta do tarô mitológico. E é muito interessante perceber que num jogo de tarô, se você tem 3 cartas, dependendo da posição das cartas, você vai ter uma linguagem. Se você muda a posição dessas cartas, você vai ter outra linguagem com relação a seu futuro, certo? Com o cinema ou, de maneira geral, com as artes da narratologia, as artes narrativas, funciona da mesma maneira. Se você muda os elementos, você também pode mudar a história, certo? Então, é essencial para a noção de sistema a ideia de que os elementos formam um todo em que tudo se suporta. As relações são de dependência mútua, o sistema é coerente, e se uma parte do sistema for modificada, todo o sistema muda. Esse exemplo aqui que eu trouxe, que eu coloco mais uma vez. Se você troca as cartas do tarô, se você troca uma parte desse sistema, certo? Todo esse sistema vai mudar. Então, mas se o plano da forma da narrativa não muda, a história mesmo, se recontada, ela será
a mesma. Então, por exemplo, se eu pego a história de Alice, por mais que eu reconte essa história por vários anos, várias vezes, ao longo das décadas, certo? Essa história sempre será a mesma. Eu posso acrescentar alguns elementos, mas eu não posso mudar esses elementos. Se eu mudo esses elementos, a história será diferente. Mas eu posso recontar essa história com novos elementos, enfeitando, floreando, e essa história sempre será a mesma. Então, tem algumas passagens da história de Alice, que virou filme, inclusive, que não pode mudar e que são conhecidas. Assim que você bate o olho, que você lê, você já sabe que se trata do filme, do livro Alice. Digo a mesma coisa com a história de Chapeuzinho Vermelho, com a história do Pequeno Polegar, certo? Você não pode mudar os elementos cruciais desses planos, dessas histórias, porque aí você estará assassinando essas histórias. As histórias, mesmo que recontadas, elas sempre serão as mesmas histórias, mesmo que a história de Chapeuzinho seja contada em outros lugares, em outros países, mesmo ela tendo origem europeia, ela é contada no Brasil, ela é contada no Chile, na Colômbia, mas ela sempre será a história de Chapeuzinho Vermelho. A mesma coisa para as revistas em quadrinhos. Revistas em quadrinhos também são artes da narratologia, e elas também devem seguir uma sequência. Elas também são importantes no sentido de você perceber a dimensão e o desenvolvimento de um personagem. Uma história em quadrinho ela só vai ser interessante se você conta a história de um personagem, se esse personagem atravessa a história inteira e que você possa acompanhar esse personagem. Aí vamos falar agora do cinema, precisamente, como texto narrativo. Então, já falamos aqui no início que o cinema ele faz parte das artes narrativas, certo? Só que é uma arte narrativa contada de maneira escrita inicialmente, através de um argumento, de um roteiro, né? A gente vai ver cada um desses elementos no próximo módulo, mas o produto desse trabalho todo é um filme, e esse filme ele é uma história contada em imagens, contada com músicas, contada com trechos de outros filmes. Então é extremamente rico e não é à toa que é conhecido também como a sétima arte. Sobre o texto narrativo e como a gente pode então identificar o texto narrativo no cinema, né? Por que o cinema é considerado também uma arte narrativa? O texto narrativo ele tem início e fim, assim como o livro, né? O livro tem a primeira página e tem a última frase. O filme ele tem uma primeira e última imagem, certo? Não confundir com ideias como a de finais abertos. Mesmo que você tenha um filme com finais abertos, ele continua sendo um texto narrativo, ele continua fazendo parte de artes narrativas. Isso é diferente. Isso é uma estratégia do cinema de de escrever filmes, né, de fazer filmes com textos abertos. O fato de um filme deixar questões sem respostas não faz ele deixar de ser um final, certo? Então, é a escolha do roteirista de deixar finais abertos, mas ele continua sendo uma história que tem um começo, um meio e um fim, uma história que se desenvolve nesse sentido. Quando o texto narrativo acaba com reticências, reais ou implícitas, o efeito de suspensão não se aplica ao objeto da narração. Este é finalizado claramente pelas próprias reticências. Vamos dar um exemplo aqui do filme Bacurau. A gente vai morrer. Vai não, é turista. Olha, viu? Mas tu não viu o que eu vi. Eu trouxe aqui este livro lindo do Kleber Mendonça Filho, que contém 3 roteiros, né, dos seus filmes Bacurau, Aquário
e o som ao redor. O filme Bacurau, de Kleber Mendonça e Dornelles, de 2019, é um bom exemplo para isso, certo? Então, aqui vemos hipóteses interpretativas, julgamentos no que percebemos, propostas de como seria esse sujeito derivado de nossa interpretação, de algo que hipotetizamos ter sido responsabilidade dele. Por outro lado, construir o narrador seria algo como uma voice-over sobre essa cena, que é um deítico. Tem o timbre de uma criança, logo o narrador é uma criança. Ou a imagem está embaçada, e nesse caso isso é um deítico, logo o narrador vê as coisas embaçadas. Certo? Aqui eu estou citando o Fongaro. Então, no filme Bacurau, você pergunta quem é o personagem central. É a Domingas, interpretada pela atriz Sônia Braga? É a Teresa? É uma interpretação que cabe também ao espectador, certo? É um filme interessante para falar para citar esse exemplo. Espero que você tenha gostado da aula. Não deixe de enviar suas dúvidas e comentários através do fórum ou por e-mail. Bons estudos!